E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você aqui uma passagem das Sagradas Escrituras que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 15. Vamos ler essa pequena passagem aqui para a gente fazer aqui, né, uma meditação aqui sobre a nossa vida, né, sobre os nossos costumes que a gente precisa, né, se alimentar com essas palavras, né, de Deus. Aqui diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que a teus pais, né, Abraão, Isaque e Jacó, jurou-te dar, grandes e excelentes cidades que não construístes, casas mobiliadas, cheias de toda sorte de coisas que não ajuntastes, poços que não cavastes, vinhas e olivas que não plantastes. E quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor, teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto, e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses entre os das nações que vos cercam. Porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso. Sua cólera se inflamaria contra ti e te apagaria de sobre a terra. Te apagaria, né, de sobre a terra. Essa passagem, né, eu trago ela comigo sempre. Eu acho ela muito interessante, muito boa mesmo, para a gente fazer aqui, né, uma reflexão. Trata-se aqui, né, Deus fala aqui que quando, né, os israelitas entrassem na terra prometida, quando eles estivessem ali em cidades, né, excelentes, em casas, né, excelentes, quando comer pão, né, à vontade, que fica ali saciado, quando tiver, né, nessa fase da vida, guarda-te para não esquecer o Senhor teu Deus. Essa é a recomendação, né, dessa passagem. Guarda-te para não esquecer o Senhor teu Deus, que te tirou da servidão, né, da terra da servidão. Veja, eu lembro que antes de eu vir aqui morar aqui em São Paulo, né, lá em 95, eu lembro que a gente via muitas pessoas falar. Né? Olha, fulano foi para São Paulo, voltou depois de 6 meses, né? Um ano. Voltou, né? Falando diferente. Voltou, né? Com uma aparência diferente. Modificou, né? A sua aparência. Mexe tudo isso, né? Muda a fala. Volta, né? Falando diferente. Eu sempre ouvia falar isso, né? Desde de pequeno. O cara foi para São Paulo, chegou aqui falando diferente. Modificou o seu modo de falar. E achava muito interessante isso aí, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui para São Paulo, quando eu voltei, né, lá para Pernambuco, teve pessoas que comentou, mas você não mudou, né, o seu jeito de falar. Você continuou falando do mesmo jeito quando vivia lá no Pernambuco. Eu digo, não tem necessidade de eu mudar a minha fala. Só porque estou morando em São Paulo, eu preciso mudar a minha fala? Eu preciso mudar a minha aparência? Entenda que essa mensagem que eu estou passando aqui é para os católicos, né? Para aquelas pessoas mais conservadoras, né? Aquelas pessoas que não fazem isso, né? E quem faz, né, paciência, né? Eu respeito e espero também que as pessoas, né, respeitem também umas às outras. Mas é isso que a gente ouvia falar, né? Alguém ia para São Paulo, alguém ia lá para o Rio de Janeiro, ou até mesmo para a capital, né, para o Recife, e já voltava com um jeito diferente, né? Principalmente os jovens, já voltava com um jeito diferente, com um andar diferente, com uma linguagem diferente, né? Com a aparência já modificada, né? Modifica ali alguma coisa, dando a impressão que parece que não gosta daquilo que é, né? Que não está satisfeito com aquilo que é. E essa passagem que a gente acabou de ler agora, me lembra muito isso. Quando tiveres, né,
em cidades boas, em casas boas, né? Quando tiveres com a barriguinha cheia, né? Numa linguagem popular, cuidado para não esquecer, né? Deus. Ou seja, cuidado para não esquecer também, né? As nossas origens. Eu conheço pessoas, e também você deve conhecer, que quando vieram, assim, foram para alguma cidade maior, né? Vivia numa situação mais difícil, né? Mais simples, mais humilde, né? Lá no interior de algum lugar ali do Nordeste. Pessoas bem simples, né? Que mal tinham o que comer. E foram para alguma cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E foram para um lugar maior assim. E conquistaram, né, a sua casa, conquistaram o seu carro, conquistaram um meio de vida bem melhor. Mas quantas pessoas que tinham costumes, né, católicos, que você conhecia, né, primos, cunhados, né, que quando morava na simplicidade lá, ia à missa, fazia o sinal da cruz, pedia a benção, né, pedia a benção ao pai, benção à mãe, benção aos tios, benção, né, aos avós. Quantas pessoas você conhecia, né, que tinha esse costume, né? E quando veio para a cidade grande, muitos vieram para a cidade grande. Eu conheço algumas pessoas, alguns parentes, né? Conhecido que quando a gente veio para a cidade grande juntos, né? A gente solteiro naquela época, a gente tinha esse costume ainda, né? Tinha esse costume. Na minha casa eu ainda tenho esse costume. Meus filhos ainda me pedem a bênção, né? Meus sobrinhos ainda me pedem a bênção, né? Entendeu? Mas tem parentes meus que tiraram esse costume de suas casas. Vive hoje numa vida bem mais tranquila, né? Numa cidade limpa, numa cidade organizada, né? Em casas boas, tem seus carros para passear, tem seu emprego, né? Tem uma vida bem melhor. Porém, esse lado religioso, né? Essa cultura que aprendeu de seus pais e de seus avós, eles abandonaram, né? Se casaram, muitos não se casaram na igreja, né? Muitos já não batizam mais seus filhos, não veem mais necessidade de batizar seus filhos, foram influenciados pelas seitas. Muitos não ensinaram seus filhos chamar de senhor, de senhora. Quando o pai fala, né, o filho diz o que foi, entendeu? Então, eu conheço pessoas assim, você também deve conhecer. E é lamentável que essas pessoas vieram de uma origem, né, cristã, católica, como a gente leu aqui, né, vieram lá do lugarzinho fraquinho, vieram para lugares melhor, ter uma vida melhor, e ao invés de agradecer a Deus, ao invés de ir procurar mais ainda a Deus, procurar a igreja, né, batizar seus filhos, viver uma vida mais presente, né, levar seu filho para a igreja, ir à missa, fizeram se afastar. Em vez de ensinar seus filhos, né, a continuar pedindo a bênção, a continuar chamando de senhor e senhora, que é tão feio quando o pai fala com uma criança, né, de 5 anos e o filho grita, o quê? O que foi? Né? Então, eu sempre ensinei meus filhos assim e sempre, né, vejo que esse é o jeito certo. Falar com o filho, sim, senhor, papai, senhor, senhora, né? Chamar de senhor e senhora. Bença pai, bença mãe, ao dormir, né, ao levantar, ao sair, né, ao chegar. Entende? São costumes que muitos de meus parentes perderam. E além de perderem esse costume, se transformaram a sua aparência, transformaram o seu jeito de falar, transformaram o seu jeito de agir, de se vestir. Entendeu? Então quer dizer que saíram da simplicidade. Quando era bem simples, faziam o sinal da cruz, né? Rezavam antes de tomar a refeição. Entende? Quer dizer que eram pessoas que tinham um costume católico, né? Tinham um costume católico, né? Iam à missa, confessava-se, né? Batizava-se as crianças. Hoje eu conheço muitos, né, dos meus primos que se afastaram da igreja. Muitos foram para seitas. Aí não se pode mais nem falar de religião lá. Não batiza mais seus filhos, não chama mais de senhor nem de senhora, não faz mais o sinal da cruz. Muitos não consideram nem o pai, mãe, nem os tios, não tomam mais a bênção, porque agora eles estão com a barriga cheia, né? Agora eles estão numa casa melhor, agora eles têm um carro para andar, que lá no norte não tinha. Então, eu fico admirado com esse tipo de atitude, porque ao invés, né, de agradecer a Deus,
eles se afastaram de Deus. Muitos se afastaram de Deus depois que tiveram, né, uma situação melhor, uma condição melhor. Então, nessa passagem das Escrituras, cai certinho, né, nessas coisas que eu estou falando, né? Cuidado para quando chegares na terra prometida, cuidado para quando chegares em cidades boas, em casas melhores, né? Cuidado para não esquecer o Senhor teu Deus. E muitas pessoas esqueceram e se esquecem de Deus. Quantos relatos a gente vê, né, de pessoas que eram bem fracas na vida, né? A gente vê acontecer muito isso, pessoas contar seu testemunho, né? Artistas, pessoas que se dizem artistas, né? Que se dizem ídolos, principalmente aí jogador de futebol. Quantas histórias a gente vê de pessoas que eram bem simples e quando conseguiram chegar ao patamar que desejavam, né? Aí, ao invés de agradecer a Deus, são pessoas simples, né? Que muitas vezes tinham, né, a sua fé católica. Aí quando chega lá no topo, se esquece. Se esquece de Deus, né? Se transformam, viram ídolos, viram aí exemplo, né, para o jovem, e muito mau exemplo, começa a se transformar a sua aparência, né? Nem parece mais seres humanos, modifica-se todo o seu corpo, né, sua pele, o seu cabelo, se transforma em outra pessoa, nem parece mais aquele menino simples que desejava ser um jogador de futebol. Quantas histórias a gente vê isso? Quantos jovens a gente vê isso? Quando começa, você vê que aquele jovem está normal, está com a sua aparência normal. Quando começa a jogar em um time que tem mais visibilidade, aquele jovem já começa a se transformar, né? E assim dá maus exemplos para outras pessoas. Então quer dizer que vira aí, né, um ídolo. Quantos artistas, né, cantores, quantas pessoas que a gente ouviu falar, nossa, essa pessoa era uma pessoa simples, humilde, né? Mas que se transformou em um ídolo, e a primeira coisa que faz é se afastar de Deus e dar mau exemplo para os outros jovens. A grande maioria fazem é se esquecer de Deus. Fica com a religiosidade, né? Fica com o Deus da boca para fora, né? Fala de Deus, obrigado meu Deus, fala de Deus, mas da boca para fora. Transforma a sua aparência inteira. Nem parece mais um ser humano. E isso, os jovens, infelizmente, né, os jovens são arrastados por esse tipo de estrela, de luz, né, que brilha, mas é um brilho muito, muito, né, fraco diante do brilho de Cristo. São estrelas, né, que brilham, mas que seu brilho não leva para Cristo, leva para o mundão, né? Então viram estrela, viram astros, viram ídolos. Lamentável o tanto de mau testemunho que esses ídolos dão, né, aos nossos jovens. E os jovens são arrastados, né, chamado por essas luzes desses ídolos, desses astros, desses falsos, né, luzes, essas falsas luzes. E quando era simples, tinha um coração voltado mais para Deus. E depois que chega nesse patamar, viram as costas para Deus e começam, né, a dar maus exemplos para os jovens. Quantos artistas, quantos ídolos que a gente vê nessa sociedade que são terríveis, né, para os jovens, que dão muito mau exemplo para os jovens. E se você deixar seu filho seguir esses ídolos, né, muitos deles imundos, né, nojentos, é lamentável essa sociedade que valoriza esse tipo de ídolo, essa idolatria. Os jovens estão encantados com esses ídolos. Tudo que eles fazem, se eles conversam, se eles dançam, tudo é uma fábrica de dinheiro, tudo chama a atenção. Que foi fulano que falou, que foi fulano que calçou aquele tênis, que foi fulano que usou aquele boné, foi fulano que fez tal tatuagem, foi fulano que falou tal frase, e os jovens vão ficando encantados com essas luzes das trevas. Se é que pode ser chamado de luzes, né? Que são trevas. Contrariando a palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente leu hoje, né? É exatamente isso. Quando tu entrares em uma cidade, em uma casa, quando tu tiveres uma vida melhor do que a que você tinha no Egito, quando você era escravo no Egito, né?
quando você estiver melhor, não é para virar as costas para Deus. O texto diz, né? Guarda-te de esquecer o Senhor teu Deus, porque Ele é o único Deus. E a sociedade segue vários deuses, né? Vários ídolos, porque não conhece a palavra de Deus. Então, quando você estiver, né, na nossa linguagem, quando você estiver de barriga cheia, quando você estiver na sombra, quando você tiver um bom emprego, uma casa, um carro, não se esqueça de Deus. Né? Não tire o costume cristão da sua vida, dos seus filhos. Né? Aquele costume que você tinha de pedir a bênção ao seu pai. Aquele costume que você tinha de fazer o sinal da cruz. De você rezar antes das refeições e depois das refeições. De rezar quando ia dormir e quando se levantava. Aquele costume que você tinha de tratar, né, o seu pai de senhor e sua mãe de senhora. Passe isso também para os seus filhos. Não se envergonhe das coisas de Deus. Porque muitos estão se envergonhando das coisas de Deus. Quando chega na terra prometida, se esquece de Deus. Se esquece de suas origens. Lamentavelmente, porque viraram as costas para Deus. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.